O terror talvez seja um dos gêneros cinematográficos com maior potencial do cinema. Afinal, é um gênero perfeito para retratar o horror e a angústia do ser humano através de metáforas e simbologias, e assim desenvolver temas através das suas camadas de interpretação. Porém, o terror também acaba sendo um dos gêneros mais subaproveitados do cinema, pois, como é um gênero que precisa trabalhar o medo e a sensação de desconforto nos espectadores, possui como impeditivo o fato que a maioria das pessoas não está realmente dispostas a sentir essas sensações. E, consequentemente, o público acaba se acostumando com certas convenções do gênero, que mantém os espectadores em uma zona de conforto. E isso faz com que as pessoas já tenham bem definido em mente o que esperar de um filme de terror. E de todas as convenções que existem em um filme de terror, o que as pessoas mais esperam é o famoso jumpscare. E tem um ótimo vídeo feito pelo canal Entre Planos que explica detalhadamente sobre esse termo. Mas de maneira resumida, jumpscare, para quem não sabe, é um termo utilizado para definir uma técnica que usa a imagem e o som para dar susto no espectador. Ou seja, é quando uma imagem assustadora é utilizada em sincronia com uma trilha sonora alta. E esse recurso é excessivamente usado pela maioria dos filmes de terror, tanto por ser uma técnica fácil de ser produzida, quanto pelo fato que o público já está acostumado com esse clichê do monstro aparecendo em cena de uma trilha sonora barulhenta, o que acaba gerando no espectador a falsa ideia de conforto em um perigo previsível. Mas e se o terror acontecesse de uma forma silenciosa? E se o monstro em questão surgisse sem ser percebido, e fosse crescendo e ganhando forças à medida que ele é ignorado? E é aí que chegamos em O Babadook. E o filme conta a história de Amélia, uma mulher que perdeu seu marido em um acidente de carro no mesmo dia em que ela estava em trabalho de parto. E mesmo depois de anos após o acontecimento, é perceptível quanto Amélia ainda não conseguiu lidar com a perda do ex-marido, dado o fato que ela sempre evita falar do assunto quando o mesmo surge. O problema é que agora ela precisa lidar sozinha com seu filho Samuel, uma criança imperativa obcecada por monstros, e tudo isso enquanto ela tenta de alguma maneira lidar com todos esses problemas do seu passado que ela ainda não conseguiu resolver, chegando ao ponto de não conseguir comemorar a data de aniversário do próprio filho por ser no mesmo dia do acidente do falecido marido. Em um certo dia, Samuel pede para sua mãe ler um livro que ele encontrou na estante. E o livro em questão conta a história do Mr. Babadook, uma criatura sombria que vai se alimentando do sofrimento do hospedeiro até tomar conta do seu corpo. E isso desencadeia todos os problemas que se desenrolam ao longo do filme. E a maneira criativa que a diretora Jennifer Kent encontra para gerar o terror aqui é muito interessante, pois ela brinca com o som e a imagem, enquanto em alguns momentos é apresentada apenas a imagem assustadora, gerando uma confusão na sanidade da protagonista. Já em outros momentos, a diretora apenas apresenta o som da criatura sem mostrar ela de fato, gerando uma quebra de expectativa para quem espera um susto convencional, o que acaba se mostrando uma sacada extremamente inteligente, pois o elemento essencial para estabelecer o terror aqui não são os sustos, mas sim o desenvolvimento psicológico dos personagens. E o Babadook, obviamente, é a representação da depressão que a Amélia vem desenvolvendo ao longo dos anos. E isso fica extremamente visível em alguns aspectos do filme. Paleta de cores sem vida, a protagonista que aos poucos vai ficando desleixada com a sua aparência, as baratas que saem da parede representando toda a podridão e sofrimento acumulados durante anos de negligência, e que agora estão surgindo à tona, mostram o quanto a Amélia possui um grave problema em resolver o seu passado. E essa ideia se reforça ainda mais quando a primeira atitude que a protagonista tem após ter contato com o livro do Babadook é simplesmente ignorá-lo. É como se ela não quisesse acreditar na existência daquela criatura, tratando da mesma maneira com que ela lida com seu passado. O que acaba sendo, na maioria das vezes, a primeira atitude que pessoas que estão passando por algum tipo de transtorno psicológico acabam tomando. Acreditar que ignorá-lo e fingir que aquele problema não existe, na esperança de que aquilo aos poucos simplesmente desapareça. E a Amélia acaba fazendo isso tanto com a morte do seu ex-marido quanto com a existência do monstro. E o Babadook não aparece de início, mas vai surgindo aos poucos em pequenos sinais da sua presença, até que a mãe decide se desfazer do livro na esperança de resolver o problema. Porém, não importa o que ela faça, o Babadook sempre acaba encontrando uma maneira de voltar e atormentar a protagonista. Em alguns momentos é mostrado que a Amélia acaba abusando do consumo de remédios como um meio de se anestesiar aquela situação. O que antes era apenas uma suposição de um problema vai ficando cada vez maior e mais forte, se tornando algo insuportável para a mãe enquanto vai tirando a sanidade dela aos poucos, chegando ao ponto onde ela não consegue mais lidar com o problema e acaba sendo literalmente possuída por ele.
E isso faz com que aos poucos ela vá deixando de retomar a sua rotina e cada vez mais vá negligenciando os cuidados do seu filho. Agora, Amélia está pondo em risco não só a sua vida, mas também a da única pessoa que ainda insiste em ajudá-la. E é perceptível o fato do quanto a mãe culpa o seu filho de tudo que está acontecendo com ela. E existe um termo da psicologia chamado de projeção freudiana, que obviamente é um termo descrito por Freud, e que segundo ele é um mecanismo de defesa no qual os pensamentos inaceitáveis e indesejáveis de um indivíduo são atribuídos a outra pessoa. Ou seja, é a maneira que uma pessoa encontra de se eximir da culpa e assim colocá-la em outra pessoa. E isso acaba sendo retratado durante todo o filme, onde a Amélia a todo momento assume que seu filho está sofrendo de algum tipo de transtorno psicológico, quando na verdade é ela que o tem. E o final talvez seja uma das coisas mais emblemáticas desse filme, pois diferente de outras obras do gênero, em O Babadook a protagonista só consegue vencer o monstro quando entende o problema e aceita que ele existe, assim te dando todo o poder que o Babadook tinha sobre ela, e aos poucos vai deixando de ser atormentada por ele. E mesmo assim não é um final feliz, pois o monstro continua vivo. A diferença é que agora ele não possui influência sobre Amélia, e obviamente o Babadook tentará fazer de tudo para escapar de novo. E o que resta à protagonista agora é ficar atenta e manter o controle sobre a criatura. E é assim que a depressão age, ela é silenciosa e vai se alimentando aos poucos das suas emoções negativas. E quanto mais você tentar negar a sua existência, mais influência ela acaba tendo sobre você. E assim ela vai ocupando cada vez mais espaço na sua mente ao ponto que a pessoa não consegue mais se reconhecer. E o problema do Babadook é que, diferente de outros monstros da ficção, ele é um monstro real. Precisamos aprender a lidar com ele, pois enquanto continuarmos negando nossos problemas, mais eles continuarão nos atormentando à medida que o tempo passa. Porque afinal, talvez aquele monstro escondido no nosso armário escuro, que nos assombrava durante anos, talvez seja apenas um amontoado de sobretudo e cartola, que deixa de ser tão assustador quando é exposto à luz do dia.